Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez nessa quarta-feira, oferecendo esse culto a Deus, culto de louvor, oração, mas também de estudo da Sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Estou gravando o culto aqui no gabinete pastoral, que nós tenhamos um culto abençoado, dirigido por Deus, um culto que de fato agrade o coração do Senhor. Vamos orar, vamos dedicar esse tempo aqui que vamos passar juntos para o nosso Deus e também pedindo que o seu Santo Espírito esteja nos conduzindo. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça tem nos sustentado. Obrigado pela graça de fazermos esse culto, de oferecermos a Ti esse culto, enquanto ainda temos liberdade. Ajuda-nos, ó Deus, para que, apesar dos nossos pecados, ofereçamos para Ti o melhor culto que o nosso coração possa oferecer. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa decisão. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar o hino de número 294. Esse hino fala: de Ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Qual a sua maior necessidade? Eu espero que você esteja convencido de que o que você mais precisa é Jesus. O que você mais precisa é do Senhor e da sua palavra. Cristo é suficiente. A nossa suficiência está no Senhor Jesus. Então vamos declarar essa nossa necessidade de Jesus através do cântico desse hino. Louvemos então. Vamos ter agora um tempo de intercessão. É um momento em que nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos, colocamos diante de Deus as nossas questões, sabedores de que somente Ele tem a resposta para cada uma delas. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, obrigado. Eu só posso me expressar dessa forma, manifestando a minha gratidão. Porque apesar de nós mesmos, apesar de muitas vezes não sermos e não agirmos aquilo da forma como Tu querias que nós agíssemos e que nós fôssemos, ó Deus, nos ajude, ó Pai, na nossa luta contra o pecado, na nossa busca contínua, diária, por santificação e esteja cada vez mais alimentando a nossa esperança da glória. Senhor, colocamos diante de Ti cada uma dessas necessidades, ó Pai.
Entregamos a vida da irmã Dora em tuas mãos, cuide, ó Pai, para que ela se recupere bem, continue nesse processo contínuo de recuperação da sua saúde, ainda sofrendo os efeitos da Covid, o tempo que ela passou internada na CTI. Ó Deus, venha abençoar essa irmã, ajudando, ó Deus, para que o tratamento faça o efeito desejado, e também eu peço, Pai, de forma mais rápida possível, Deus. Coloco, Senhor, diante de Ti a vida da irmã Janaína, o tratamento que faz, os cuidados que ela precisa ter com a sua saúde. Coloco também a saúde espiritual dessa irmã em Tuas mãos. Ajude, esteja cuidando do seu coração, afastando todo o pecado. A irmã Lourdes, a irmã Marilda também precisam do Teu cuidado, da Tua bênção. Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos, suprindo, Pai, cada uma das suas necessidades, ó Deus. A irmã Jaqueline, ó Pai, ainda está em luta com algumas questões de saúde. Senhor, venha abençoar, venha orientar, venha desimpedir todas as circunstâncias, ó Pai, todas as barreiras, para que ela possa fazer cirurgias, fazer os tratamentos adequados, Pai, e assim essa irmã estar bem para realizar normalmente os seus trabalhos, o seu trabalho onde ela tem o seu sustento, mas também na sua casa, no reino, ó Pai. Toma, meu Deus, essa vida em Tuas mãos. A irmã Rosilane também carece dos Teus cuidados. Ela tem que passar, precisa passar por tratamento de saúde. Essa irmã tem algumas dificuldades, e somente com a Tua direção, com a Tua condução, colocando o médico certo, o tratamento adequado, que essa irmã vai poder superar os desafios que ela tem nessa área. Também, ó Deus, eu venho colocar o seu coração, o coração dela em Tuas mãos, o coração da família. Estão enlutados, ainda tristes, saudosos pela perda da sua mamãe, mas ao mesmo tempo consolados pela compreensão de que ela está desfrutando da Tua presença, está desfrutando de tudo aquilo que nós almejamos como crentes em Cristo. Tome, ó Deus, cada membro dessa família, que a Tua graça que traz conforto venha encher cada um desses corações. Senhor, também coloco diante de Ti a vida da irmã Silene, o tratamento que ela precisa fazer do seu ombro, aquelas sessões de fisioterapia. Senhor, que isso seja superado, para que ela possa fazer os exames adequados e iniciar o tratamento do problema que ela está enfrentando. Tome, meu Deus, essa irmã, cuide, ó Pai, desse tempo desafiador da vida dela, da vida da sua família, esteja dando os recursos e também fazendo com que tudo aconteça para que ela seja plenamente curada desse problema de saúde que ela está enfrentando, Deus. A irmã Janaína também precisa dos seus cuidados. Tome a sua vida em Tuas mãos, as questões de saúde que enfrenta, os desafios pessoais no seu trabalho, em relação à sua família. Aproveito para entregar a vida do Heitor em Tuas mãos. Cuide do Heitor, ó Deus, do seu restabelecimento, ó Pai, do seu desenvolvimento, do tratamento que também vai fazer. Ajude, ó Pai, esse bebê a se desenvolver bem, a se recuperar, que não haja nenhuma sequela das dificuldades que aconteceram na hora do parto. Tome, ó Deus, essa criança em Teus braços, ó Pai, cuide dele, Senhor. Também eu peço pela vida do irmão Antônio, a sua recuperação, a sua saúde. Ele se sente, de certa forma, ainda fragilizado. Cuide, ó Pai, esteja realmente ajudando esse irmão, ó Deus, na sua recuperação plena, que ele possa também encontrar tratamento adequado e superar essa fase da vida. Tome, Deus, também esse Teu filho em Teus braços, Senhor.
Senhor, eu venho colocar diante de Ti, de uma maneira muito intensa também, a vida daqueles irmãos nossos, cristãos lá no Afeganistão, que estão sofrendo perseguição, estão sendo ameaçados, muitos estão impedidos de ter a sua Bíblia, muitos resolveram permanecer naquele país para professarem a sua fé, muitos pastores resolveram se registrar como pastores, como pregadores do Evangelho, para que as próximas gerações venham conhecer a Cristo. Ó Deus, venha agir de forma soberana sobre cada uma dessas questões, abençoando essas vidas. Traga, ó Pai, o livramento sendo da Tua vontade. Opere sempre o Teu querer. Nós nos submetemos a Ele, mas pedimos, ó Pai, humildemente, que Tu venhas cuidar daqueles nossos irmãos, daquela igreja perseguida naquele lugar. Também aproveitamos para pedir pelas igrejas perseguidas em vários países do mundo, na China, na Coreia do Norte. Ó Senhor, venha cuidar lá na Rússia, venha cuidar, ó Deus, e também vários países, Cuba, Venezuela, Bolívia. Ó Deus, são irmãos, são filhos Teus que estão lá e estão sofrendo porque professam a fé em Cristo. Venha cuidar, ó Deus, dessas vidas, venha ajudá-los, venha socorrê-los, venha prover as necessidades, que a Tua operação miraculosa de livramento venha a ser exercida na vida de cada um que se sente ameaçado, que está sofrendo risco de morte. Ajude, ó Deus, abençoe, ó Pai, os irmãos em Cristo que estão passando por algum tipo de perseguição nesse tempo, ó Pai. Coloco, Deus, diante de Ti a vida do Samuel, que precisa fazer uma cirurgia. Ajude, ó Deus, esse rapaz, que essa cirurgia aconteça, que as pessoas responsáveis se sintam tocadas por Ti, pelo Teu Santo Espírito, para que todo impedimento para que essa cirurgia aconteça, venha por terra, caia por terra. Senhor, abençoe, ó Deus, essa situação. Aproveito para colocar também diante de Ti a vida do Rogério, do seu irmão. O Rogério também precisa passar de cirurgia. O irmão do Rogério tem um tratamento sério para fazer também. Cuide, ó Pai, dessas circunstâncias. Venha, ó Pai, estender a Tua mão sobre a vida de cada um, trazendo, ó Pai, o alívio, trazendo, ó Pai, as condições para que os tratamentos sejam feitos, ó Pai. A irmã Docelina também está em exames médicos, está visualizando uma possibilidade de passar por uma cirurgia no tempo próximo. Tome, ó Deus, essa nossa irmã em Tuas mãos, cuide dela, ó Deus, que ela venha ter todas as suas necessidades supridas, ó Pai. Coloco também diante de Ti a vida da irmã Fátima, mãe da irmã Márcia Flores. Ajude, ó Deus, essa irmã, ajude essa senhora, ó Pai, também, que está passando por um tratamento complicado de saúde, mas também está se recuperando da Covid e infelizmente, devido à Covid, está passando por uma sequela, está sofrendo também uma sequela grave que a Covid trouxe. Senhor, abençoe o tratamento que ela precisa fazer da sua saúde, devido ao problema grave que enfrenta. Também, ó Deus, essa sequela que a Covid trouxe. Ó Deus, como que essa senhora precisa realmente da Tua intervenção. Abençoe, ó Deus, a dona Fátima, ajude, ó Deus, essa vida, que ela encontre a medicação, que ela encontre o tratamento, que ela encontre os recursos necessários. Abençoe a Márcia, a Michele, os familiares, a outra irmã também, ó Deus, todos que estão envolvidos no cuidado da dona Fátima. Ajude, esteja também dando forças a cada um, ó Deus.
Senhor, eu também peço pela recuperação do irmão Elias, papai da irmã Elisete. Abençoe, ó Deus, o seu tratamento de saúde, a recuperação da pneumonia que ele está sofrendo. Obrigado porque, apesar de ter passado uns dias internado, ele já se encontra em casa. Mas tome, ó Deus, esse teu servo em tuas mãos. Ajude, ó Pai, nesse momento de dificuldade que ele está passando, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que os teus anjos, eles atendem às necessidades daqueles que hão de herdar a salvação. E aí eu te apresento, ó Pai, o teu servo Elias, para que tu estejas cuidando dele, enviando seus anjos para atender as necessidades desse irmão. Ajude, ó Deus, nesse tempo de dificuldade. Também, ó Pai, eu peço pelo nosso país, um período de comoção, um período de confronto, um período em que as instituições estão colapsando, ó Pai. Ajude, ó Deus, a nossa nação. Venha livrar a nossa nação de todo o mal, de conceitos e ideologias erradas, contrárias à tua palavra. Senhor, ao mesmo tempo, faça, ó Pai, permita, ó Deus, nos ajude, ó Pai, como crentes em Cristo, como filhos teus, a permanecermos firmes na tua palavra, a permanecermos fiéis naquilo que a tua Escritura ensina a respeito dos valores do reino, que não venhamos abrir mão da nossa fé para atendermos a qualquer tipo de proposta política, qualquer tipo de ideologia contrária à tua vontade. Ajude o nosso Brasil, ajude a nossa liderança, desde o presidente, senadores, deputados, os ministros do STF. Ó Deus, que o temor a Ti venha tomar conta desses corações e eles possam entender que vão prestar contas a Ti pelos atos errados que tomarem em benefício de si próprios, em benefício de uma ideologia contrária à Tua palavra e negando, ó Deus, atender às reais necessidades da nação. Senhor, ajude, ó Pai, o nosso Brasil nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo confuso, um tempo realmente que precisa da solução que vem do alto. E a solução para esse país está em Cristo Jesus. Que os nossos olhos se voltem para Deus. Ó Senhor, vem estender Tua mão sobre a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar ainda, irmãos, um cântico que tem muito a ver com essa oração, com esse último pedido que nós fizemos agora. Poder para salvar. Cristo é aquele que move as montanhas, é aquele que de fato tem poder para salvar. Então vamos louvar o Senhor, ao mesmo tempo que cantamos, estaremos orando através desse cântico para o nosso Deus, para que venha salvar a nossa nação. Vamos orar então, cantando esse louvor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Irmãos, o Senhor tem nos abençoado com o estudo da sua palavra. Nós vamos entrar hoje numa terceira parte desse capítulo 26 de Provérbios. Nós já vimos a descrição de um insensato, foi a primeira parte. Nós vimos a descrição de um preguiçoso na quarta-feira passada, foi a segunda parte. E hoje nós iremos começar a ver a descrição de um mexeriqueiro. Mexeriqueiro é aquele intrometido, aquele maldizente, aquela pessoa que vive se metendo nas questões alheias, trazendo problemas para a vida das pessoas. Não é? Nós vamos ver essa descrição do mexeriqueiro em 3 quartas-feiras. Nós vamos começar hoje e vamos continuar nas 2 quartas-feiras seguintes. Tá bom, irmãos? Então vamos ver a descrição de um mexeriqueiro. Nós vamos ver 5 versículos, só que esses 5 versículos serão divididos em 3 temas. O primeiro versículo é o 17. Nós vamos ver o 17, 18, 19, 20 e 21. Então, o primeiro é o 17. Então, abra sua Bíblia, ou então o seu aplicativo, né? A Bíblia que está no seu aplicativo. E vamos ver Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Amém? Abriram? O texto então nos fala assim: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Muito bem, essa é uma versão que nós temos, mas assim é um mexeriqueiro em outras versões. Algumas outras dizem até, assim é o maldizente. Então, nessa descrição do mexeriqueiro, aí no versículo 17, nós encontramos, ou nós entendemos, que a ideia básica desse versículo é que o mexeriqueiro, ele arruma encrenca, ele arruma problema para si mesmo. Na verdade, o mexeriqueiro, além de arrumar dificuldade para a vida dos outros, ele acaba arrumando problema, dificuldades para si mesmo. Isso porque, irmãos, o mexeriqueiro, ele se mete em questões em que ele não foi chamado, né? Conforme dizia antigamente o ditado, e essas expressões idiomáticas, né, estão cada vez mais caindo em desuso, eles enfiam o bico, né, onde não foram chamados. E por fazerem isso, eles acabam arrumando encrenca. Já viram aquelas pessoas que se metem em questões alheias? A vida às vezes nos ensina que em algumas questões, algumas discussões, nós não devemos nos meter. Eu me lembro de uma situação em que um casal estava discutindo. Interessante que eles estavam discutindo. Aí eu fui intervir com a melhor das intenções, né? Para ver se ajudava naquele momento, né? Porque aquela discussão estava já incomodando. E não era algo que acontecia uma vez ou outra. De vez em quando, né? Isso estava acontecendo, era algo recorrente. O que aconteceu ali foi que os dois se voltaram contra mim no final das contas. Depois eu ouvi, né, alguém falando que uma das pessoas envolvidas disse que o problema, que a discussão tinha acontecido por minha causa. Eu é que tinha provocado isso. Não, mas quando eu cheguei já estava discutindo. Aliás, eu ouvi essa discussão de longe. Eu fui lá para tentar ver se ajudava de alguma forma. No final das contas, eu arrumei
um problemão para mim. Eu vivi isso que a Bíblia está falando aqui claramente. Eu agi não como um mexeriqueiro, não nesse sentido, mas como aquele que está se metendo numa questão alheia. Irmão, se meter em discussões, se meter em brigas, quando nós não fomos chamados para ajudar de alguma forma, aí é arrumar confusão para si mesmo. Né? De uma certa forma, esse é o sentido. É óbvio que algumas versões deixam claro que a ideia do mexeriqueiro aqui, por isso a descrição do mexeriqueiro, porque o mexeriqueiro é aquele que fala coisas simplesmente para provocar algum tipo de situação. Então, se o mexeriqueiro ele se envolve numa discussão, numa briga, né? Não precisa ser briga física, né? Ele se envolve nesse tipo de situação não com a intenção de abençoar, mas na realidade o que ele quer ver é o circo pegando fogo. O mexeriqueiro se agrada disso, né? O mexeriqueiro ele não quer ser um instrumento da paz. Conforme a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então existe uma grande diferença naquela pessoa que se mete na questão alheia até com o intuito de ajudar, embora nem sempre isso é aconselhável, porque se as pessoas estão discutindo, nós não devemos entrar nessa batalha se nós não formos convidados para atuar de alguma forma, até mesmo como uma espécie de mediador, tá bom? Mas o mexeriqueiro, ele quando se mete nas questões alheias, não é para benefício dos outros, não é? Mas quem sabe para algum tipo de satisfação pessoal carnal. Então a Bíblia nos diz, conforme nós lemos aí em Provérbios, capítulo 26, versículo 17, que ao fazer isso é como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer. É como alguém que pega pelas orelhas um cão e fica mexendo ali, ou instigando aquele cão. Né? Você precisa entender que nos tempos em que esse texto foi escrito, o cão não era o animal doméstico. Muitas vezes eram perigosos, eles andavam em matilhas, eram bravios, não é? Ameaçadores. Então, alguém que se metesse com um animal desse, pegando pelas orelhas, ele com certeza estaria correndo o risco de ser mordido, de sofrer algum tipo de dano. É isso. Uma pessoa que se mete nas questões alheias, por melhor que sejam as intenções, ou até mesmo com a intenção ruim, como é o caso do mexeriqueiro, ele vai estar trazendo algum tipo de prejuízo para si mesmo. Ele vai sofrer algum tipo de ferimento. Irmãos, a Bíblia nos fala claramente sobre esse tipo de insensatez, embora no estudo sobre o insensato, nós fizemos na primeira parte de Provérbios 26, mas isso também é uma forma de insensatez, porque o homem insensato, diferente daquele mexeriqueiro, diferente daquele que se mete nas questões alheias, e também, por outro lado, tem aquelas pessoas que têm o hábito de se meterem aonde não são chamados. O homem sensato, diferente desses dois, ele vai ter duas posturas, não é? São duas posturas adequadas. A primeira postura
é ser um pacificador. Então, o homem sensato, quando ele é chamado para intermediar algum tipo de questão, quando alguém pede ajuda, quando alguém pede aconselhamento, em vez de ele alimentar ainda mais a rixa, alimentar ainda mais a discussão, trazer mais alguns tipos de elementos que não venham ajudar em nada, ele vai buscar ser, logicamente, um pacificador. Irmãos, aonde há desavença, aonde há discussão, ocorre afastamento entre essas pessoas, entre as pessoas envolvidas. Uma espécie de abismo se forma entre elas. Mas aquele que é sensato, que se propõe a ser um pacificador, ele vai fazer com que, de alguma forma, uma ponte seja construída entre esses abismos, para que a comunicação entre as pessoas retorne, ou seja, retomada de forma saudável. Então, Deus nos chamou à sensatez. Deus nos chamou para sermos esses tipos de pessoas que lutam não para ver mais ainda desavença, não para ver as pessoas se degladiando, mas esses pacificadores, esses homens sensatos que são usados por Deus, eles lutam pelo perdão. Eles não incentivam o ódio, ao contrário, eles vão incentivar o perdão entre as pessoas. E é interessante, irmãos, que ele não busca que as pessoas simplesmente se desculpem, mas ele busca que as pessoas se perdoem. Há muita diferença entre isso. Simplesmente alguém que desculpa a outra é alguém que não está levando em consideração os erros morais que ela tenha cometido e também que a outra tenha cometido. O pecado que ela cometeu, mas também o pecado que a outra pessoa, a outra parte pode ter cometido. Então isso é muito grave, isso é muito severo. Agora, quando há perdão de fato e não desculpa, o perdão ele envolve algumas questões muito íntimas, algumas questões pessoais, algumas questões da pessoa com Deus, e o perdão nos ajuda a identificar o nosso erro moral, o nosso pecado, também a identificar o erro moral da outra pessoa, mas mesmo assim perdoar a outra, mesmo que a outra não venha pedir o perdão ou até mesmo pedir que seja desculpada. Mas o perdão ele é sempre unilateral. Então o pacificador ele vai ajudar as pessoas a entenderem de fato o que é o perdão, aquele perdão que é o perdão bíblico, o perdão que é inspirado por Deus e foi inspirado pelo próprio perdão que Cristo ofereceu a todos os homens através da cruz do Calvário. Tem algumas expressões bíblicas, irmãos, que quando eu leio, eu fico muito tocado. Jesus está na cruz. Jesus foi pregado pelas mãos. Jesus foi pregado pelos pés. Jesus foi chicoteado, sofrendo dores terríveis. Mas mesmo ali, sem merecer, inocente e sendo o próprio Deus, ele se virou para Deus e disse para o Pai, e disse: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Algum tempo depois, Estevão, sendo apedrejado,
aquele servo do Senhor, aquele diácono que Deus tinha colocado para ajudar as necessidades da igreja naquele tempo, um homem cheio do Espírito Santo e sendo apedrejado por pregar o Evangelho, por ser fiel, ele eleva os seus olhos para o alto e usa as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmão, sabe por que Estevão faz isso? Porque, de fato, ele entendeu a extensão do perdão de Jesus. Quando nós entendemos a extensão do perdão de Jesus, para nós não se torna um peso o perdão para as outras pessoas, para as ofensas que as outras pessoas nos causam. Isso se torna natural. O próprio perdão de Cristo, pela sua graça, flui em nós e através de nós para as outras pessoas. Então, uma pessoa sensata, ela vai buscar ser pacificadora. Mas também existe uma segunda postura que uma pessoa sensata deve tomar, que é não pôr o nariz, não é outra expressão, não é? Não pôr o nariz onde não foi chamado. Infelizmente, irmãos, o insensato, ele sente uma compulsão, um desejo incontrolável de se meter nos problemas dos outros. Eles gostam de dar palpites, gostam de dar conselhos onde não foram chamados. Mas gostam não porque querem ajudar, não porque querem promover a paz, mas para atender algum desejo escuso, errado no seu próprio coração. Com isso, esse insensato, em vez de ele ajudar a promover a paz, a pacificar as pessoas, ele acaba acirrando ainda mais os ânimos, acaba provocando ainda mais a ira entre as pessoas. Então, eles, com isso, esse insensato, em vez de se sentir um canal de bênçãos, um canal da atuação misericórdia do Senhor naquela situação, ele muitas vezes ele vai se sentir triste porque complicou ainda mais aquela questão, ou até mesmo, infelizmente, alguns vão se sentir de alguma forma satisfeitos, né, diabolicamente satisfeitos por terem provocado ainda mais a desavença entre as pessoas. E existem pessoas desse lado. Mas esse tipo de gente, esse tipo de insensato que se mete em situação alheia, esse tipo de mexeriqueiro, mais cedo ou mais tarde vai sentir a mordida do cão, porque ele está pegando o cão pelas orelhas. Ele vai sofrer devido à sua escolha errada. Ok, irmãos? Vamos ver então os versículos 18 e 19 de Provérbios. Então, Provérbios 26, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz assim: como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Irmãos, possivelmente você também já passou por diversas situações em que as pessoas insinuam coisas na sua vida ou na vida dos outros, não é? Coisas que provocam mal-estar, provocam desavenças, e no final das contas eu estava só brincando. Não se brinca com coisa séria. Ninguém, na realidade, faz coisa errada com boa intenção. Então, quem
faz esse tipo de coisa, e o mexeriqueiro, ele é esse tipo de gente, né? O mexeriqueiro tem muito dessa brincadeira sem graça, né? De insinuar coisas sobre as outras pessoas, provocando uma situação em que a paz é ameaçada, em que muitas vezes o respeito, a reputação, essa palavra das outras pessoas é colocada em risco, e no final fala assim, eu estava só brincando, né? Achando que essa expressão tola, que demonstra sua insensatez, vai corrigir todo o dano passado, né? Aquela pessoa que usa palavras erradas, palavras que enganam o próximo, elas não fazem isso, irmãos, inocentemente. São atitudes deliberadas. O mexeriqueiro, ele não entende que as palavras têm consequências, que as palavras enunciadas, pronunciadas, elas têm efeitos bons ou efeitos ruins na vida das pessoas, não é? Infelizmente, isso é fato. Ou isso vai provocar o crescimento de alguém, ou isso vai provocar que aquela pessoa se mantenha no seu erro, que aquela pessoa continue lá cometendo a coisa errada, que aquela pessoa não cresça de forma alguma. Vai acabar estimulando esse nanismo no desenvolvimento das pessoas. Mas as palavras têm consequências. E muitos desses mexeriqueiros, eles simplesmente soltam essas ideias erradas, não é? E promovendo discussões, promovendo mal-estar, e simplesmente falam, eu estava só brincando, né? Aqui o autor está dizendo que esse tipo de mexeriqueiro, né, esse tipo de enganador que usa as palavras para enganar os outros, esse maldizente, ele é como um louco que lança fogo, que lança flechas, que promove a morte. Por onde esse indivíduo passa, ele transtorna o ambiente. Por onde ele passa, ele machuca as pessoas. O mexeriqueiro, o enganador, aquele que se intromete em questões alheias, não é? Esse intrometido, eles são pessoas assim. São pessoas que transtornam, são pessoas que a própria presença delas coloca em risco a harmonia do ambiente. O mexeriqueiro tem essa capacidade de promover a guerra, né? Muitas vezes falando uma coisa com um, falando uma coisa com o outro, falando uma coisa com o outro, ou ele promove uma guerra com alguém, ou promove uma guerra no interior de alguém, por dizer uma palavra que vem causar algum tipo de comoção pessoal, ou ele promove uma guerra entre as pessoas. Infelizmente, muitas vezes, esse homem, essa mulher que faz isso, eles só se sentem satisfeitos ao verem um tipo de distúrbio social. E quanto mais distúrbio, mais alegres se sentem. Eles gostam de ver as pessoas se degladiando, porque de alguma forma isso traz algum tipo de satisfação pessoal, algum tipo de sensação de controle, quem sabe, não sei bem, ao ver as pessoas agindo umas com as outras, se ferindo umas às outras, quem sabe esse mexeriqueiro, esse intrometido, ele dessa forma, ao perceber que as outras pessoas
entraram em conflito e estão se diminuindo, ele possa se sentir mais enaltecido, exaltado sobre elas, né? Eu acredito até, irmãos, que isso é uma forma disfarçada de temor de homens, né? O mexeriqueiro, a língua do mexeriqueiro, ela fabrica, ela produz constantemente palavras enganosas. O coração do mexeriqueiro sempre está voltado para promover o mal, para promover o erro. As ações do mexeriqueiro, muitas vezes, elas são rápidas para que, de alguma forma, o próximo seja atingido, para que, de alguma forma, o próximo seja ferido. Por isso que essas pessoas, conforme está lá no versículo 28, elas são como o louco, não é? Versículo 18, que atira brasas e flechas mortais, não é? Eu vi um filme uma vez de comédia, em que a brincadeira que eles tinham era o seguinte: eles jogavam uma flecha para o alto e eles tinham que correr, né? E para ver aonde que, para impedir que aquela flecha atingisse um deles, né? Que brincadeira estranha, né? Tem alguns jovens, algumas pessoas que eles vão até o cúmulo para sentir a adrenalina, são viciados em adrenalina, que eles vão até o cúmulo de brincar de roleta russa. Para você que não sabe o que é roleta russa, eles pegam um revólver, uma bala de revólver e colocam lá uma bala somente e rodam o tambor, ok? E a pessoa tem que pegar aquele revólver e colocar na cabeça e atirar torcendo para que aquela bala não esteja ali naquela posição e ela não receba um tiro na cabeça. Que coisa tola! Que coisa maluca! Mas tem gente que gosta disso. Infelizmente, não é? Tem gente que se coloca em perigo simplesmente para sentir algum tipo de prazer. O mexeriqueiro, aquele que é intrometido, é bisbilhoteiro muitas vezes, ele não se preocupa, embora ele venha se ferir, mas ele não faz isso realmente de fato para se ferir. Mas ele não está nem preocupado nem um pouco com o bem-estar dos outros. Na realidade, ele faz as coisas para que os outros sejam atingidos, para que de alguma forma os outros sejam feridos. Então o mexeriqueiro não é uma pessoa do bem, é um instrumento de Satanás para que as pessoas sejam machucadas, não é? Então temos que tomar muito cuidado com esse mexeriqueiro, esse enganador. Ele engana o próximo, né? E depois que enganar o próximo, depois que brincar dessa forma com flechas, né, mortais, conforme o texto nos diz, aí, depois de fazer isso, de colocar os outros em risco, ele fala assim: isso só foi uma brincadeira. Como se isso pudesse justificar as suas ações. Não é. Fuja de pessoas que são inconsequentes, que não estão nem aí para o bem-estar daqueles que estão próximos a ela. Fuja, porque para elas tudo é brincadeira. E acham que ao pronunciar isso é só uma brincadeira, você está levando tudo muito a sério, muita ferro e fogo, acha que isso realmente serve de razão, isso serve para compensar os riscos que ele traz para aqueles que estão à sua volta.
Irmãos, essas pessoas, infelizmente, elas tiram proveito da intimidade que tem com as outras pessoas. Elas tiram proveito da confiança que as outras pessoas depositam nela, para que de alguma forma elas venham prejudicá-las, e depois acabam dizendo, isso foi por brincadeira. Mas na verdade essas brincadeiras só revelam o quão traidor, o quanto infiel, né? O quanto desleal um enganador, um mexeriqueiro é de fato. Porque ele tenta sair pela tangente. Quando na verdade a sua traição é descoberta, ele tenta sair pela tangente dizendo que aquilo também não que aquilo daí foi meramente uma brincadeira inocente. Mas não é. Na verdade, esse tipo de pessoa acaba somente revelando o estado do seu coração, o quanto ele precisa ser tratado por Cristo, o quanto ele precisa se arrepender dos pecados para que Cristo venha transformar o seu comportamento. Ok, irmãos? Vamos ler também Provérbios 26, mas agora os versículos 20 e 21. Provérbios 26, versículos 20 e 21. Essa é outra atitude que eu vejo aqui nesses dois versículos, que tratam de uma mesma ideia, que o mexeriqueiro gosta muito, pôr lenha na fogueira, certo? Pôr lenha na fogueira. Provérbios 26, versículos 20 e 21. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que um carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Irmãos, o que o texto está dizendo aqui? Que o mexeriqueiro, que é aquele que muitas vezes, para se sentir, vamos dizer, numa situação, ou se sentir feliz, se divertir, acho que essa é a expressão melhor, não é? Com alguma situação, a Bíblia está dizendo que esse tipo de pessoa que quer se sentir assim, muitas vezes ele acaba colocando lenha na fogueira, não é? Ele acaba agindo como um incendiário. Ele quer realmente, conforme eu falei no início, ver o circo pegando fogo. Ele quer ver realmente as pessoas umas contra as outras. Então, em vez dela ser como uma pacificadora, vamos dizer, uma apagadora de fogo, ela acaba colocando mais fogo, mais lenha ainda, porque ele quer ver o fogo ainda mais forte. Eles são atiçadores de conflito, não é? Aquela pessoa que quando o fogo está se apagando, chega com álcool ou chega com gasolina e joga lá para que aquele fogo volte a se acender e ganhe ainda mais força. Graças a Deus que tem pessoas ao nosso redor que são usadas por Deus para serem apaziguadoras. Mas, infelizmente, tem outras pessoas que elas são incendiárias. Elas gostam, elas estão na vida e sentem prazer na sua vida em ainda colocar mais fogo na fogueira, em ainda alimentar mais as intrigas. Elas promovem intrigas, elas querem ver realmente as pessoas discutindo, elas querem ver realmente as pessoas criando inimizades. A Bíblia ela é muito clara
sobre esse tipo de pessoa, os que provocam intrigas entre os irmãos. Tem uma coisa que eu tenho falado com a igreja constantemente, e eu acredito que essa é uma luta contínua que nós devemos ter como povo de Deus. É a luta pela unidade. A Bíblia fala que as pessoas vão conhecer a Cristo através da nossa unidade. Eles vão crer em Cristo vendo a nossa unidade. A nossa unidade entre os próprios membros, mas a unidade da igreja com o próprio Cristo. A nossa unidade como membros, como filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, acaba refletindo, mostrando para o mundo a unidade da própria Trindade. Deus nos fez semelhantes a Ele. Quando Deus criou o homem, disse: façamos o homem à nossa semelhança. Deus acaba refletindo um pouco da sua natureza através da igreja, através das famílias. A igreja de Cristo, então, quando ela vivencia a unidade do Espírito Santo através do amor, que é o vínculo da paz, é o amor que nos aproxima, que nos mantém unidos, ela acaba servindo para espelhar a unidade da Trindade para o mundo, a glória dessa unidade da Trindade para o mundo. O diabo, ele sempre quer, de alguma forma, atrapalhar essa unidade, atrapalhar a comunhão que nós temos. Essa ideia da comunhão também, eu entendo que uma igreja, uma igreja composta por pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo, essa igreja obrigatoriamente está em comunhão, porque a nossa aliança é baseada no sangue de Cristo, e não tem nada que possa interromper, se interpor nessa aliança. Existe um poder do alto que preserva isso. Mas essa comunhão do povo de Deus, ela pode não se manifestar, não se refletir. E o que o diabo gosta é ver o povo de Deus em desavença, em discussão, em intrigas, formando grupinhos aqui, grupinhos ali, um grupo se voltando contra o outro. Isso de forma alguma glorifica a Deus, expressa a comunhão do corpo, de forma alguma expressa a unidade da Trindade. Por isso, irmãos, muitas vezes o próprio diabo vai usar pessoas dentro do nosso meio cristão mesmo, para colocar lenha na fogueira. Pessoas promotoras de intrigas, pessoas que vêm promover desavenças. Acredite, esse é um pecado que Deus abomina. Alguns dizem até que é o pecado que Deus mais abomina. Olhe comigo o que diz Provérbios 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, versículos 16 a 19. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Irmãos, tem alguns comentaristas que entendem que essa 7ª coisa aí, não é o pecado, aquele que provoca discórdia
entre os irmãos é o que Deus mais detesta. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Por que esse pecado é tão abominável para Deus? Porque, na realidade, aquele que provoca discórdia entre os irmãos são mensageiros de Satanás. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a glória de Deus. Ele veio para roubar a glória de Deus. Ao mesmo tempo, ele veio para calar o testemunho da igreja. Então, num ambiente, num grupo cristão, onde a discórdia prevaleça, o testemunho para o mundo desse grupo fica prejudicado. Deus não quer que nós sejamos esses promotores de discórdias, mas Deus ama os pacificadores, ao mesmo tempo que Ele odeia esse tipo de gente que promove discórdia entre os irmãos. Deus ama aqueles que são pacificadores, a tal ponto, conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 9, a tal ponto que eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, felizes serão os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus sente prazer com aqueles que promovem a paz. Irmãos, mas o maldizente, o mexeriqueiro, é aquele que alimenta conflitos, é aquele que agrava as crises, muitas vezes distorce os fatos para promover ainda mais a distância entre as pessoas. O mexeriqueiro, ele gosta de jogar uma pessoa contra outra. A língua do mexeriqueiro sempre está a serviço do mal. A boca do mexeriqueiro sempre está cheia de palavras que vêm trazer algum tipo de discórdia, algum tipo de contenda. Os lábios do mexeriqueiro, como de uma serpente venenosa, de uma cobra venenosa, destilam veneno. O coração desse tipo do mexeriqueiro, daquele promotor de discórdias, está sempre procurando meios para promover ainda mais discórdias. Que pessoa do mal! Na realidade, ela é realmente mensageira do diabo. Na sociedade, na igreja ou em qualquer tipo de grupo social. Porque na realidade, irmãos, nós já vimos que o maldizente, ele gosta de ver o circo pegar fogo, ele gosta de colocar lenha na fogueira, ele gosta de servir como combustível para as brigas, ele gosta de causar conflitos, ele gosta de ver desavenças, de promover desavenças entre as pessoas. Realmente é uma pessoa que traz um prejuízo social enorme. Um grupo não avança, não progride com esse tipo de crente ou com esse tipo de agente no meio. Não tem como agir, não tem como haver desenvolvimento se não há harmonia entre as pessoas. Então, o homem contencioso é esse combustível que inflama ainda mais as rixas. Ele quer ver realmente as pessoas separadas, longe uma das outras. O seu prazer está nisso. Tem pessoa assim, pastor? Tem. Infelizmente. Então, cuidado com aquelas pessoas que ficam falando uma coisinha aqui, ficam falando uma coisinha aqui, ficam falando mal de alguém, ficam falando mal de outra pessoa, porque no final das contas, o que ela quer ver é justamente as pessoas separadas, porque ela é inimiga da paz. Por onde ela anda, ela deixa o incêndio atrás de si, não é? E incêndio
provocado um incêndio descontrolado, um incêndio onde é muito difícil debelar. Irmãos, promover a paz não é fácil. Servir como mediador, muitas vezes, numa questão em que as pessoas estão tomadas por suas próprias razões e entendem que elas estão certas, e tentar criar um elo, restabelecer o elo entre essas pessoas não é fácil. Tenho visto muitos pastores lutando, gastando energia para restabelecer algum elo rompido entre os membros de suas igrejas. E realmente é um trabalho hercúleo, que exige muito esforço, muito dispêndio de energia. E se não for a graça do Senhor, e se as pessoas não se quebrantarem diante de Deus, não forem humildes, buscando realmente a paz, muitas vezes abrindo mão de suas razões, não se tornando mansas, conforme a Bíblia nos orienta nesse sentido. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essas pessoas, então, se não tomarem posse para si desses valores do reino, então a paz nunca será de fato restabelecida. É um trabalho muito difícil quando duas pessoas entram em conflito aberto. Esse mexeriqueiro, ele está sempre trabalhando para desestabilizar as relações mais íntimas entre as pessoas. O que ele não gosta de ver amizades sólidas, firmadas, mas ele age para minar essas amizades, fragilizando essas amizades, quem sabe incentivando uma certa desconfiança, quem sabe ainda incentivando uma deslealdade. Irmãos, como a falta de lealdade nos relacionamentos. Muita falta. As pessoas estão sendo muito desleais umas com as outras. Isso é uma marca do nosso tempo. Precisamos voltar a resgatar o valor da lealdade. A lealdade a Deus, mas a lealdade interpessoal também. Que a nossa lealdade a Deus reflita na nossa lealdade umas com as outras. Então, como o texto bíblico nos orienta, como o carvão vem antes da brasa, como a lenha vem antes do fogo, esse homem contencioso, mexeriqueiro, ele precede a briga, precede a rixa. Normalmente, por onde ele passa, ele vai deixando situações de conflito. Quem se relaciona com pessoas assim não escapa de alguma forma de conflito. Se você conhece alguém, crente ou não, eu posso falar isso para quem é membro de uma igreja evangélica ou para quem está fora, que tem esse tipo de atitude, você deve ajudar, até mesmo confrontando com amor, para que ela venha se arrepender desse ato. Mas se ela não se arrepender, não aceite essa pessoa dentro do seu convívio social. Porque mais cedo ou mais tarde, as ideias dela, por mais que você rejeite a princípio, elas vão ganhando algum tipo de força e isso vai resultar em conflito. Então, cuidado, não aceite um mexeriqueiro não arrependido, né? Esse tipo de pessoa que promove uma pessoa contenciosa, né? Promove a contenda, né? Pessoa contenciosa não arrependida, não aceite conviver com ela. Por outro lado, eu quero dizer para você
que de repente está se enquadrando dentro desse perfil tão ruim de uma pessoa contenciosa, mexeriqueira, que a graça de Jesus pode alcançar o seu coração. Deus te convida agora para que você creia em Cristo, confesse seu pecado, abandone seu pecado, entregue a sua vida para Jesus e viva daqui para frente, não como um contencioso um promotor de contendas, mas sim como um pacificador, um promotor da paz, e aquela paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Deus, pela instrução bíblica. Ajude, ó Deus, para que, se alguém for encontrado ou se encontrar dentro dessas características tão ruins, Senhor, que a tua graça venha ajudá-la, que tu venhas transformar. Que, quem sabe, essa pessoa, através da fé em Cristo, possa se sentir renovada, se sentir um novo ser em Cristo. Também ajuda-nos, ó Pai, a sermos prudentes, se identificarmos pessoas assim que estão ao nosso redor, que nós saibamos nos blindar contra elas, não permitindo que as suas ideias incentivadas pelo diabo, inspiradas pelo inimigo, venham encontrar guarida em nossos corações e assim nós nos envolvermos em algum tipo de conflito. Senhor, venha cuidar da tua igreja, venha resguardar a tua igreja do homem mau. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos importantes. Em primeiro lugar, não deixe de dar o seu nome para participar dos cultos da igreja. Eu tenho percebido que alguns irmãos, não pelo motivo da pandemia, mas por algum outro motivo, e quem sabe por uma razão espiritual, ainda não voltaram para os cultos presenciais. Estamos tomando todos os cuidados sanitários, então você pode vir. Não deixe de participar dos cultos. Entenda, Deus criou a igreja, e eu vou cada vez mais repetir essa ideia. Os cultos públicos, eles são muito importantes para que você se sinta abastecido, fortalecido espiritualmente, para lutar, para resistir contra as astutas ciladas do diabo, para enfrentar as dificuldades da vida. Ok? Então não deixe de participar dos cultos públicos, tá bom? Então nós teremos culto domingo que vem, às 9 horas da manhã e às 18 horas, tá bom? Não deixe de participar. Nesse domingo, irmãos, à noite, estará falando o pastor João Paulo. Ele vai pregar, mas também vai trazer uma proposta muito importante de um trabalho missionário que a nossa igreja pode abraçar. Não é? Nós vamos ouvi-lo, vamos orar por isso, vamos entender a sua proposta e depois nós vamos conversar sobre as decisões que vamos tomar nesse sentido. Então, quero incentivar você, membro da Igreja Batista em Nova Suíça, que participe do culto do dia 12 à noite. Se por algum motivo justificável você não puder, que você acompanhe o culto pela internet, lá pelo canal do YouTube da igreja, ou posteriormente venha assistir ao vídeo que vai ficar lá gravado. Mas, de uma forma muito especial, eu quero conclamar a todos que participem desse culto de domingo à noite e que tomem ciência de tudo aquilo que vai ser falado ali nesse culto das 18 horas. Tá bom? Vai aparecer na sua tela informações bancárias para aqueles irmãos e amigos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas
através de movimentação bancária. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua presença. Até a próxima, então.